3, perdão, conforme consta na programação de todos vocês. O bloco 3 tem o tema Experiências Internacionais, da ESAB em EAD. Bom, gente, eu falei no começo que é importante vocês saberem a origem. Eu contei, mostrei lá atrás, 18 anos atrás, eu dei o primeiro, foi dado o primeiro seminário de educação à distância, depois, 17 anos depois, deu o segundo, né? Mas isso tudo foi possível, né? E eu disse para vocês que nós somos a instituição que precursora em educação à distância, mas vou estender, pela internet. Por que motivo? Porque eu ouvia falar que lá fora todo mundo já tinha muita gente com internet. E aqui no Brasil não tinha 17, 18 anos, nós tínhamos um pouco mais de 100 mil internautas. Então esses internautas estavam nos grandes centros. Então a gente não conhecia. Tá? Então o que aconteceu? Eu fiz diversas viagens, visitei 15 universidades. Aqui eu estou estendendo 9, entre Estados Unidos, na Inglaterra e em muitos outros lugares. Universidades que marcaram a nossa trajetória. Porque lá fora eu fui ver, principalmente na Universidade de Fênix, você podia passar o próximo, a Universidade de Fênix, que eu tive em 99, ela foi eu sabia que ela já estava aplicando até medicina e educação à distância, curso de direito, medicina, à distância eu não acreditava. Pela internet, esse cara está ficando. E eu, quando eu tinha um filho, né, estudava lá, eu consegui uma reunião com o presidente, com o vice-presidente, e eu estive lá, presente. Aqui, essa figura esquelética aqui sou eu, há 18 anos atrás. Né? Então, a próxima tela, aqui eu com o presidente Brian Miller, não precisamos mostrar a figura como era, dizer 17 anos atrás e agora, né? Envelhecer não é uma opção. E aqui com o Brian Miller, aqui com o Jorge de Alba, que é o presidente, e com o Brian Miller, já numa outra ida, numa outra oportunidade que eu estive lá, e eles foram fantásticos conosco, porque eles perceberam o meu empenho de querer conhecer mais sobre educação à distância, e eles colocaram o TI deles à disposição para que nós aprendêssemos sobre educação à distância pela internet. Eu levei um business plan, um planejamento estratégico nosso daqui, então quando eles olharam o meu planejamento, eles viram o meu esforço, eu disse, Nildo, você pode pegar isso aqui e colocar no lixo. Eu falei, mas como? Colocar no lixo? Ele sim, lixo, porque brevemente o Brasil vai ter muitos internautas, a educação à distância vai chegar e isso daqui vai ser tudo jogado no lixo, porque nós também éramos assim. E hoje nós trabalhamos só, eles tinham uma plataforma própria. Eu visitei outras universidades e naquela época já existia o Blackboard, já dominava a maioria dos estados americanos. Blackboard, para quem não conhece, é a maior plataforma de learning no Brasil, no mundo. Né? Aqui no Brasil eles entraram bem forte também, estão na maioria dos grandes players, tá? Com o Croton, a Anguera, a Estácio, ela está com a web aula, mas domina as grandes universidades do Brasil. Ela traduziu em português e vai muito bem, é uma grande plataforma, se a gente reconhecer. Mais adiante, aqui é a Universidade de Tallahassee, fica no estado da Flórida. Foi a universidade mais bonita que eu tive a oportunidade de conhecer. Linda, realmente. Só o estádio de futebol deles, futebol americano, né? 85 mil espectadores. Era um negócio fantástico. Voltei de lá fascinado, muito bacana, muito importante. Então conheci também a diretoria, eles também já mexiam. Vejam que eu estava lá em Fênix, que é o centro-oeste, né? Já indo para São Francisco, lá de São Francisco. E depois, aqui era diretora de AD, né? Mas eles ainda estavam incipientes, não estavam como a Fênix. Eles estavam usando o Blackboard, na Fênix não, eles já tinham plataforma própria. Então a Fênix ela desenvolveu, ela tinha um bom laboratório, ela tinha uma mega estrutura para a educação à distância.
E aqui também nessa oportunidade, o diretor de educação à distância do estado da Flórida. Porque nos Estados Unidos há uma diferença, né? Eles colocam as capitais, capital do Distrito Federal. Talvez ficasse lá na divisa com Goiás ou num outro lugar. Capital de São Paulo, certamente não seria em São Paulo, seria lá em Bauru. Então eles colocam sempre a capital longe. Naquele caso, volta aquela tela, por favor. Nesse caso, por exemplo, de Tallahassee, ela fica bem distante, ela passa a Tampa, ela fica distante uns 400 a 500 quilômetros de Miami. Então, todo mundo muitas vezes pensa que Miami é a capital da Flórida, mas é Tallahassee, né? E esse era o diretor de educação do estado de Tallahassee. Mais adiante. Essa é uma universidade já em Fort Lauderdale, muito perto, né, coisa de 30 minutos de carro, 40 minutos, né? Mas também, a Nova, mas também foi muito importante. Eles também estavam começando a educação à distância. Enquanto eu observava que a parte centro-oeste dos Estados Unidos estava bem avançada em educação à distância, do lado leste não. Nessa mesmo, pode passar. Aqui está o reitor, e aqui já são 2 professores, e na outra viagem eu já levei professores da Universidade Federal para que pudessem me ajudar a gente pensar em ter a nossa primeira plataforma. Então, por isso eu falo com orgulho, a ESAB, falo, escrevo e assino mesmo, fico reconhecido. É a primeira instituição, embora nós sejamos pequenos comparados aos grandes players, mas é a precursora em educação à distância pela internet, porque dali nós fizemos a nossa primeira plataforma, há 17 anos atrás. Nós não dependemos de terceiro, a plataforma é nossa mesmo, 100% produzida pela nossa equipe. Então, aqui ainda algumas tomadas da universidade, né? E mais adiante, aqui já do outro lado, perto de Phoenix, no Arizona, Universidade do Estado da Arizona. Enfim, eu fiquei um ping-pong, eu queria conhecer. Não adiantava me dizer, eu tinha que ver em loco, eu tinha que ver como é que funcionava, ia ao laboratório, ia lá, conversava. E sabe, gente, eu não falo nada inglês. Sempre tinha que ter alguém do meu lado para traduzir para mim. Então eu sempre levava alguém, quando não, daqui mesmo eu ligava para lá, já contratava brasileiros de lá para serem meu tradutor. Cheguei até na Nova, ser convidado 2 vezes para dar palestra de educação à distância. Eu fiquei tão craque do outro lado, aprendendo em Phoenix e na Arizona, que eu vim para o lado de cá, já podia falar, porque eu já conhecia um pouco mais, passei a estudar um pouco mais, mas nunca, como eu disse para vocês, a minha formação não tem nada a ver, né? Aqui, lá no Espírito Santo, que é um fato raro, né? Eu recebi 4 visitas de uma vez só. Universidades que eu visitei ficaram amigos, todos que eu fui, felizmente, graças a Deus, ficaram amigos, pessoas, né? Que são até hoje, nós trocamos e-mails. Então, 4 visitas, o Carlos Alves, que era vice-presidente da Universidade de Lewis em Chicago, Jim Perry, que era o diretor internacional da Universidade de Regis, em Denver, né? E o Don Craig, que fica lá na Califórnia, e o Ira Prudi, reitor da Universidade de Regis, que é em Denver também. Então, eu visitei todas essas universidades e eles vieram me visitar. Infelizmente, a nossa educação à distância pela internet, que eles queriam entrar nessa área, estava muito incipiente, estava muito no começo. Então, nós pouco tínhamos a oferecer. Nós continuamos amigos, eu continuei indo lá outras vezes e aprendemos muito com ele, levei outros professores. Nós não temos, chegamos a fazer alguns convênios, mas hoje nós não temos convênio nenhum, porque nós passamos a ter a nossa própria ferramenta, nosso próprio laboratório, a nossa fábrica que ficava aqui no CIA, desculpe, no CIA, depois agora nós, o ano passado, a levamos para a Vitória, mas ficava aqui no CIA, a nossa fábrica. E mais adiante, própria tela, próximo.
Tá, bom, ok. Bom, aqui eu conto para vocês fatos históricos que me deixam, assim, de certa forma, orgulhoso, porque eu tive coragem de ir. Não foi fácil. Eu não recebi nenhum dinheiro de governo, eu não recebi nenhum incentivo de ninguém sugerindo que eu fosse. Havia uma curiosidade. Eu amo a educação à distância. Então, eu estou falando aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, mas saibam vocês que eu sou um amante da educação à distância. Tá? Amo a educação num todo, mas eu me identifiquei com a educação à distância. Eu tenho educação à distância presencial também em Vitória, mas a educação à distância, essa sim, ela se enraizou, porque eu comecei lá nos idos, nos anos 60 e pouco, 70, na editora Abril, já mexendo com aqueles antigos fascículos. Eu sei que eu vou falar que ninguém conhece, provavelmente eu seja mais velho aqui. Eu fui conhecer medicina e saúde, aqueles fascículos que eram vendidos em banca de jornais, eu lá estava envolvido. Depois eu fui ser coordenador de venda, passei a ser gerente de venda, depois passei a ser gerente geral da IOB, Informações Objetivas. Eu pertencia à equipe que implantou o TPD, Treinamento Programado à Distância. Então, chegou a conhecer? Eu fui um dos precursores do TPD. Então, quando eu vim para a minha educação à distância, eu tinha uma boa visão. Eu não estava ali por acaso. Eu não comecei por acaso. Só que eu sabia o que eu tinha em mãos estava desatualizado. Eu tinha que buscar mais recursos fora do país. E por isso eu esqueci de colocar. Eu estive na Espanha também. Tá? Então, eu visitei quase todas as grandes universidades. E com orgulho a gente pode dizer para vocês que é um privilégio a gente estar estudando, mesmo que sejamos uma pequena instituição, mas uma pequena instituição que tem história, tem caráter, tem honra, e o que ela tem, o que ela faz e o que ela promete, ela cumpre, na minha pessoa. Tá? Vocês estão me conhecendo hoje, mas saibam que eu estou olhando para vocês, mas olho para os olhos de vocês. Eu não olho para as cadeiras, eu olho para dentro dos olhos de vocês. Eu olho para vocês, para dizer que eu amo a educação à distância. E por isso eu estou aqui, numa terça-feira, à noite, podemos estar em outro lugar, mas tendo o privilégio de estar conhecendo vocês. Para mim é um privilégio.